Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Calebe, a história de Calebe, um dos 12 espias, o companheiro de Josué. E isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Calebe foi um dos 12 espias enviados por Moisés para explorar a terra prometida. Ele foi companheiro de Josué e liderou a conquista de Canaã. Acreditou no poder de Deus e por isso Deus o abençoou com vida longa e conquistas no fim de sua vida. Calebe era filho de Jefoné, da tribo de Judá. Calebe conquistou uma posição de liderança e respeito dentro da tribo. Sua posição de destaque era tanta que, apesar de Naasson, filho de Aminadab, seu líder da tribo, foi Calebe que representou a tribo de Judá entre os espias na missão de reconhecimento de Canaã, ao lado de Josué e outros 10 espiões, e mais tarde como um daqueles que dividiram a terra em territórios tribais. Quando o povo de Israel chegou à fronteira da terra prometida, Moisés enviou 12 espiões para descobrir se a terra era boa ou ruim, sendo Calebe um deles. Depois de 40 dias, os espiões voltaram com a notícia de que a terra era boa e fértil, porém os povos que moravam lá eram muito fortes. Dos 12 espiões, apenas Calebe e Josué demonstraram confiança no Senhor, enquanto os demais espias insistiram em desencorajar o povo de Israel, relatando que apesar da fartura que existia ali, aquelas terras havia grandes cidades e terríveis habitantes. Desse modo, o povo de Israel foi desencorajado e agiu de forma infiel a Deus e não confiou em suas promessas para poder conquistar a terra que o Senhor havia prometido, falando inclusive em apedrejar Calebe, Josué, Moisés e Arão. A incredulidade dos outros 10 espias foi castigada pelo Senhor quando eles morreram de praga. Já em consequência da rebelião do povo, Deus declarou que eles iriam passar 40 anos no deserto. Todos os israelitas adultos iriam morrer, sem entrar na terra prometida. Por outro lado, Calebe e Josué receberam de Deus a promessa de que eles teriam parte na ocupação da terra de Canaã. O texto bíblico diz: porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e sua descendência a possuirá por herança. O Senhor ainda falou a Moisés e Arão: não entrareis na terra, pela qual levantei a mão que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Calebe era mais velho do que Josué, por isso, na ocasião do reconhecimento da terra prometida, ele exercia liderança e às vezes é mencionado sozinho. Calebe tinha 40 anos quando foi enviado para espiar aquela terra. A Bíblia dá testemunho da fé de Calebe, ao dizer que ele perseverou em seguir ao Senhor, colocando-o como uma das pessoas que tiveram uma confiança exemplar nas promessas e nos propósitos de Deus. Após 40 anos de peregrinação no deserto, devido à sentença imposta por Deus sobre a geração incrédula de israelitas, Calebe e Josué entraram em Canaã e foram decisivos na grande conquista daquela terra. Após as ações militares de Josué, as tribos receberam a responsabilidade de ocupar o território que lhe havia sido designado por sorteio. Naquele tempo, Calebe já era um homem idoso, porém, mais uma vez, se mostrou um exemplo de fé e vigor para toda a nação, ao reivindicar as suas posses.
Calebe exigiu ficar com a região de Quiriate-Arba, nas montanhas do sul, que depois foi chamada de Hebrom. Aquela terra era chamada de Quiriate-Arba porque Arba foi um homem muito grande dos Anequins. Quando pediu aquela terra, Calebe fez com que Josué se lembrasse dos dias em que ambos estiveram ali, na missão de reconhecimento, e a forma com que Moisés, usado por Deus, lhe prometeu a terra em que ele havia pisado o pé. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Calebe também diz que 45 anos já tinham se passado, mas o Senhor o conservou com vida para poder obter a realização da promessa. Então, com 85 anos, Calebe declarou que estava tão forte e disposto, da mesma forma como era quando ainda tinha 40 anos. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. E reafirmou sua confiança no Senhor, ao dizer que Deus seria com ele e todos os inimigos seriam expulsos daquela terra. Para conquistar Quiriate-Sefer, Calebe ofereceu a mão de sua filha, Aquisa, em casamento, aquele que ferisse tal cidade. Otiniel, seu próprio sobrinho, foi quem liderou a invasão e conquista daquela cidade. Assim, Otiniel casou-se com Axa e mais tarde tornou-se o primeiro juiz do povo de Israel. E essa foi a história de Calebe.